Olá, meu nome é Melissa Barbalho, eu sou acadêmica do curso de Letras na Unemate e hoje tenho a satisfação de entrevistar a professora que foi a minha inspiração para ingressar na carreira da docência, professora Francisca Edilza. Muito obrigada por ter aceitado o convite e se apresente para nós. O meu nome é Francisca Edilza, eu tenho 53 anos, atuo há 25 anos como professora, sou graduada em Pedagogia, tenho especialização em Literatura Mato-Grossense pela Unemate, em Psicopedagogia, em Gestão Escolar, sou mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso. É uma alegria estar com você nesta noite, Melissa, e podermos conversar um pouquinho sobre educação. Edilza, considerando toda essa carreira e trajetória, mensure as instituições que a senhora já atuou. Melissa, eu dei início à minha carreira no assentamento Antônio Conselheiro, quando eu ainda era bem menina. Eu atuei em um projeto voluntário denominado Plantando Cirandas. Lá no assentamento Antônio Conselheiro, a comunidade se reuniu para lecionar para as crianças que ali moravam, para os jovens, para os adolescentes. Porque nós fomos morar em uma região do assentamento onde não havia escola. Por conta disso, nós da comunidade nos reunimos e formamos então a primeira escola do lugar. Naquela escola eu aprendi a ser educadora. Foi aquela escola que me tornou educadora. Então eu guardo por aquele lugar e por aquele tempo um carinho muito grande. Lá na escola do assentamento, que hoje se constitui uma das escolas da comunidade e que funciona até os dias de hoje. Lá na escola do assentamento, eu aprendi como cuidar, mas eu também aprendi a ser cuidada. Foi lá no Plantando Cirandas que eu me tornei professora, que eu me tornei educadora. Foi o assentamento que me tornou o profissional da educação. E me tornar educadora foi uma das coisas mais belas que me aconteceu. Estar na educação e poder contribuir com jovens, crianças e adultos foi definitivamente, na minha carreira, a coisa mais bela que me aconteceu. Com relação às instituições onde eu atuei, desde o início da minha carreira, eu atuei no assentamento Antônio Conselheiro, nas diversas escolas da educação básica que lá existem. No princípio, eu lecionava, Melissa, para diversas disciplinas, porque como nós éramos contratados e também não tínhamos formação acadêmica, porque como era uma comunidade que estava se formando e não havia profissionais habilitados, nós, no mesmo passo em que trabalhávamos, também estudávamos para nos qualificar. Então, no início da carreira, eu atuei em diversas disciplinas, mas tão logo eu concluí a faculdade, a graduação em pedagogia, eu também fui aprovada em um concurso público. E depois que eu passei no concurso, eu passei a atuar exclusivamente na área da pedagogia. Então, desde 2007, quando eu assumi o primeiro concurso, eu passei a atuar na docência, na gestão escolar, seja como coordenadora, seja como diretora, professora de sala de recursos, professora da articulação, em cargos que envolvessem o universo da pedagogia. Eu atuei em escolas da educação básica, principalmente no assentamento. Depois de uns 20 anos eu vim para a cidade, porque a escola onde eu era efetiva fechou, e por esse motivo, dado o concurso, eu precisei migrar para o centro urbano para continuar atuando e não perder o concurso público. Desde então, eu atuo em escolas da educação básica na cidade de Nova Olímpia, onde estou agora. Edilza, e o que te motivou a escolher a docência como profissão?
Eu não escolhi, aconteceu. Então nós precisávamos que as crianças aprendessem a ler e a escrever. E dentre aquelas pessoas que moravam no assentamento, eu sabia ler e escrever. Então, ensinar a ler e a escrever era uma coisa que eu conseguia, ainda que com muitas barreiras a superar, ainda assim eu conseguia, era possível a mim ensinar a ler e escrever. Era uma coisa que não era possível a outra pessoa da comunidade, porque outras mulheres da comunidade sabiam cozinhar, o que não seria possível para mim, porque eu não ia conseguir cozinhar aquela panela imensa de arroz, mas eu conseguia ensinar as letras. Eu conseguia ensinar a juntar as letras, ainda que com pouco conhecimento que eu também tivesse. Então eu fui professora, enquanto Dona Ilga foi cozinheira nesse projeto voluntário. Porque nesse projeto voluntário, que me tornou educadora, cada um entrava com pouco que tinha, com pouco que conseguia oferecer. Enquanto Dona Ilga conseguia oferecer uma merenda bem feita, com os poucos ingredientes dos quais a gente dispunha, enquanto Nena conseguia fazer uma merenda bem gostosa, enquanto Plínio conseguia contribuir na fazeção da horta, eu conseguia contribuir ensinando as crianças a juntar as letras. Então foi isso que me tornou educadora. Mas na caminhada, esses saberes, eles são compartilhados. E não tem um saber mais ou um saber menos, como diz Paulo Freire. Não é que ensinar as letras é mais importante ou melhor do que ensinar a fazer uma panela com arroz. Ambas as coisas são importantes e ambas as coisas eram necessárias naquele momento. Naquele momento, naquele assentamento, era preciso que alguém fizesse o arroz, que alguém plantasse a horta, que alguém ensinasse a juntar as vogais. E assim foi. Edilza, a senhora acredita que os professores têm consciência do impacto que eles podem causar nas escolhas profissionais dos seus alunos? Eu acredito que sim, Melissa. Eu acredito muito que os profissionais, os professores, eles têm consciência desse impacto. Mas eu acredito também que, apesar do desejo de cada professor de contribuir, de estar presente, de semear na vida dos seus estudantes, apesar do desejo dele, há também um impedimento. Hoje, no nosso país, há uma carga de burocracia tão grande que os professores precisam cumprir que sobra pouco tempo para semear. Sobra pouco tempo, Melissa, para preparar canteiros. Sobra pouco tempo para prática pedagógica, para aquele momento em que o professor ele toca o seu estudante. O momento em que tudo acontece. O momento em que o estudante precisa de uma palavra. Ele precisa de um aconchego. Ele precisa de um conselho. Porque são tantos os momentos em que uma palavra pode mudar tudo na vida do estudante. Um conselho, uma presença pode mudar a vida do educando. Mas o professor está sobrecarregado de burocracias que o impedem de tecer práticas que ajudem a construir memórias. Porque na vida adulta destes estudantes, quando eles crescem, eles vão guardar lembranças. Aí eu digo, você pode me perguntar, Edilza, por que na vida adulta? É porque como eu, Edilza, trabalho com pedagogia, a gente trabalha na maior parte do tempo com estudantes menores, então é por conta disso que eu digo da vida adulta. Mas não é diferente na vida dos professores que atuam com estudantes já adultos. São as práticas do professor, o cotidiano, são as boas ações, é o toque que vai gerar boas memórias,
que vai marcar de fato os estudantes, que vai contribuir para que eles possam fazer boas escolhas profissionais. Você me perguntou, Edilza, você acredita que os professores têm ciência do impacto que causam na vida dos estudantes, na escolha profissional que eles vão fazer? Eu acredito que os professores têm essa consciência, sim, os profissionais da educação, e que eles procuram tecer caminhos que ajudem os estudantes nestas boas escolhas profissionais. Mas também acredito que a sobrecarga burocrática na vida docente tem minado as possibilidades, minado até a energia do professor para se dedicar ao que muito importa, que é a prática cotidiana, que é o plantio, que é tocar os estudantes, criar boas memórias e criar boas oportunidades. Edilza, ao refletir na sua trajetória, na sua carreira, a senhora acredita que conseguiu alcançar qualidade de vida, realizações pessoais, aquilo que a senhora imaginava lá no início? Melissa, eu me tornei professora há mais de 25 anos. No tocante às alegrias que a profissão nos proporciona, a docência me ofereceu mais do que eu esperava. A docência me ofereceu e me proporcionou alegrias enormes. A docência me proporcionou construir para os meus filhos a infância que eu mesma não tive. Por meio da docência, nós compramos a casa de morar, compramos um veículo. Por meio da docência, nós construímos um patrimônio, um lugar para viver, um cantinho, para pescar um peixe, para colher uma fruta no pé. São pequenas conquistas, frutos do nosso trabalho. E isso foi muito bom. Nós acreditamos que a docência pode nos proporcionar, ao menos no meu caso, me proporcionou as alegrias que eu sonhei e até as que eu nem imaginava ser possíveis. Contudo, há também que se falar que a profissão ela precisa ser mais valorizada. É preciso ser dito que o profissional docente ele não tem a valorização necessária, que o salário dele precisa melhorar. Ainda que hoje nós temos nosso piso salarial, que foi uma grande conquista, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos garantir que o profissional, que o professor, ele vai conseguir se aposentar com tranquilidade financeira. E neste aspecto, nós precisamos avançar. O salário precisa refletir o compromisso dos professores em sala de aula, o compromisso que eles assumem para estudar, para se qualificar, para oferecer a cada estudante o melhor que o profissional, o professor, consiga oferecer. Para isso ele se qualifica, para isso ele estuda, mas todo esse esforço acadêmico, ele ainda não é valorizado salarialmente e adequadamente. Há de ser dito. Edilza, que conselho a senhora daria para aqueles que estão iniciando a trajetória na carreira da docência? Melissa, a docência, nós professores, a gente vai envelhecendo. E, à medida em que nós vamos envelhecendo, também vamos ficando cansados. E vocês vêm com toda a juventude, com toda a força, com todo o vigor. É preciso aproveitar este vigor
E é preciso dedicar tempo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, pelos quais você, pelos quais as outras pessoas que estão iniciando a carreira. É preciso dedicar tempo. É preciso ensinar com o corpo, mas também é preciso ensinar com o coração, com a alma. E quando eu digo que esse é o conselho que eu daria, para que cada novo professor, cada nova professora possa ensinar com o corpo, com o conhecimento acadêmico que reúne, mas também com o coração, com a alma. Porque educar é como plantar uma semente. E cada semente plantada vai germinar, vai dar frutos. Então, enquanto você leciona, é possível também plantar sementinha da solidariedade. Plantar a semente do amor, do respeito às pessoas, do respeito às escolhas que as pessoas fizeram, do respeito ao caminho que as pessoas estão trilhando. É preciso plantar a semente da consideração, é preciso plantar a semente da solidariedade. A semente da solidariedade, ela está tão escassa. E seja onde for que o estudante para quem você lecionou, seja lá qual for a escolha profissional que ele fizer, porque antes você me perguntou, Edilza, você acredita que a sua prática, ou que a prática dos professores, ela causa impacto na vida dos estudantes? E eu disse para você, eu acredito que sim, porque a gente vai semeando na vida deles. E estas sementes das quais te falo agora, elas vão impactar o futuro deles e vai germinar aonde quer que eles vão. Onde eles forem, estas sementes vão germinar. Se os estudantes para quem você lecionar na sua carreira, se eles forem para a medicina, a semente da solidariedade vai ser muito útil lá. Se eles forem para o direito, a semente do respeito, do amor, da solidariedade, da compaixão vai fazer toda a diferença lá. Se eles forem para a nutrição, estas sementes farão a diferença. Então, além de lecionar conhecimento acadêmico, é importante que a gente lecione junto a compaixão, o amor, a solidariedade, porque são estas sementes que fazem, de fato, a diferença na vida de cada ser humano que a gente toca. E na docência, a gente vai tocar muita gente. Professora Francisca, muito obrigada por aceitar o convite, por compartilhar da sua experiência, da sua carreira conosco, tá? Fiquei muito feliz, tá, que a senhora estava aqui comigo hoje. Melissa, eu também agradeço esse privilégio, o privilégio de ver você se tornar educadora. É uma alegria imensa para a minha vida e uma satisfação. Eu agradeço por ter confiado a mim essa honraria, que a sua jornada seja leve, que a jornada dos seus companheiros na sua sala sejam leves, que vocês possam semear bastante e colherem muitos frutos. Obrigada.